One Piece apresenta uma grande variedade de estilos de luta e seus personagens, mas dentre eles, os lutadores que usam apenas suas pernas como principal arma de combate são incomuns. No entanto, você saberia dizer qual deles tem um chute mais forte? Desculpe, mas infelizmente não é o nosso querido Sanji. Então, se você quer descobrir quem possui o chute mais forte de One Piece, fique ligado até o final, já que ele pertence a alguém que você provavelmente nem imagina. Dellinger é um oficial do exército do Diamante dos piratas Don Quixote. Como um híbrido humano e peixe lutador, Dellinger nasceu fisicamente mais forte do que um humano médio. Aos 2 anos de idade, ele já levantava balas de canhão com muita facilidade, além de ter uma gigantesca força nas pernas, pois a força de seus chutes pode facilmente mover o Mashvizer quando ele está com 10 toneladas, e também ferir seriamente lutadores muito resistentes como o Bellamy Zeff. Ele é o chefe de cozinha do restaurante Baratie e também um ex-pirata, que era conhecido como Perna Vermelha, e também o mentor de Sanji. Zeff é conhecido por sua incrível força nas pernas, por causa do imenso poder de seus chutes mortais. Os sapatos dele ficavam cobertos de sangue de seus inimigos, levando a sua alcunha de Perna Vermelha. Ele poderia facilmente quebrar uma rocha e deixar pegadas em ferro. Mesmo com uma perna de pau, os chutes de Zeff ainda pode matar um homem, e ele passou esse mesmo golpe para o Sanji. Bon Clay é atualmente a nova rainha da terra dos Neokama. Bon Clay é um artista marcial muito poderoso e o mestre de um estilo único de artes marciais, baseadas em dança, conhecido como Okama Kenpo, que combina chutes fortes e acrobáticos, e às vezes usa socos também, junto com a dança de balé. Seu treinamento duro nesse estilo de luta tornou Bonchan poderoso o suficiente para lutar contra o Mr. One e ser um bom adversário para o Sanji naquela época. Com o Okama Kenpo, Bon Clay pode usar uma ampla gama de chutes poderosos para o ataque, bem como manobras acrobáticas de dança para evasão. Isso permitiu que ele derrotasse facilmente um grande número de agentes penitenciários que estavam totalmente armados, com lanças e armas de fogo. Em Império Down, Barão Tamago. Ele é um cavaleiro dos piratas da Big Mom e é muito forte, em contraste com a sua construção desproporcional de membros mais finos. Ele tem poder suficiente para lutar de igual com Pedro, que é um Mink muito forte. Sendo da tribo dos Long Leg, suas pernas são consideradas o ponto principal de sua força e, ao mesmo tempo, sua fraqueza. Ele é capaz de realizar ataques rápidos de chute, girando horizontalmente as pernas em um movimento de redemoinho, semelhante a uma roda. Devido ao comprimento de suas pernas, seus chutes têm grande alcance. Ele é capaz de usar suas pernas para atacar diretamente uma espada, sem sofrer danos. É possível que seja por causa do uso do Haki do armamento. Don Sai, ele é um membro da família Shinjao e 13º líder da Marinha Rappo, bem como o comandante da 3ª divisão da Grande Frota do Chapéu de Palha. Sai é sem dúvida um lutador poderoso. Ele foi capaz de derrotar com um único chute os Funk Brothers, que podem vencer piratas com recompensas acima de 100 milhões. Devido ao seu treinamento dedicado em Hashoken, Sai alcançou enormes proezas físicas, bem como imensa habilidade na arte marcial única, que gera vibrações em golpes físicos. E Sai, pessoalmente, teve ênfase no uso de chutes aprimorados em vibração. A verdadeira força dele é vista mais tarde, quando ele foi capaz de dobrar a cabeça de seu pai, revestida com Haki, um feito incrível que apenas Garp e Luffy conseguiram. E durante a luta com Lao Di, ao derrotá-lo, ele foi capaz de dividir toda a colina em duas. Depois de ver seu poder destrutivo, até Zoro reconheceu sua habilidade e decidiu lembrar seu nome para o futuro. Vergo, também conhecido como o Demônio do Bambu.
foi um dos 4 oficiais de elite dos piratas Don Quixote. Bergo possuía uma grande força física, podia até mesmo fraturar o osso da perna de Sanji com um chute. Ele era muito habilidoso em Rokushiki, e seu Tekai era forte o suficiente para suportar os chutes do Diablo Jambe de Sanji. Ele também era capaz de imbuir todo o seu corpo com o haki do armamento. Boa Hancock, a imperatriz pirata e capitã das piratas Kuja, era a única mulher dos extintos Shichibukai, conhecida como a guerreira mais forte de sua tribo. Hancock é muito poderosa. Ela poderia aplicar chutes que podem facilmente quebrar rochas, bem como derrubar vários oficiais fortes da marinha e piratas do Novo Mundo com muita facilidade, conseguindo até derrubar Smoke com um chute reforçado com haki. Que, como sabemos, ele também é um oponente muito habilidoso. Seus chutes, complementados com seus poderes da sua Akuma no Mi, permitiam que ela destruísse sozinha vários pacifistas ao mesmo tempo. Sanji, ele não está no primeiro lugar, mas o Sanji alcançou o top 3. E sob a rigorosa tutela de Zeff, ele se tornou um mestre muito poderoso em uma arte marcial baseada em chutes, chamada Black Leg Style, que é uma combinação única da capoeira, savante francês e taekwondo, capaz de usar chutes poderosos com muita maestria. No arco de Enies Lobby, Sanji revela uma nova habilidade, o Diablo Jambe, o poder de aquecer suas pernas a uma temperatura tão alta que elas emitem luz, girando rapidamente no lugar, o que faz com que seus ataques sejam mais poderosos. O calor de seus ataques é tão alto que o contato por um segundo poderia incendiar uma pessoa. O Diablo Jambe melhorou ao ponto de toda sua perna estar agora envolta em grandes chamas. Sanji pode revestir as pernas com o haki do armamento. Ele não mostrou ativamente essa habilidade até sua luta com seu pai, que durante a batalha endureceu sua perna direita a fim de bloquear um dos ataques da lança de seu velho. Marco a Fênix. Como sabemos, ele é um indivíduo muito forte. Na Guerra dos Melhores, observamos que ele estava em um nível de luta semelhante aos 3 almirantes. Marco possui uma força gigante. Seu estilo de luta parece ser baseado principalmente no uso de técnicas de chute, já que ele chutou tanto Kizaru quanto Aokiji a grandes distâncias. Ele geralmente volta para sua forma humana para poder dar chutes, mas também pode melhorá-los com o poder de corte concedido pelas garras de sua forma híbrida, como visto quando ele atacou a Kainu, depois que ele deu o golpe fatal em Ace. Lembrando também que Marco empurrou facilmente o navio da Big Mom, que subia na cachoeira de Wano, com um único golpe, e mais tarde foi visto batendo de frente com ela, enquanto ela estava usando o Prometheus. E em primeiro lugar, temos o almirante, é o Kizaru, mas fique tranquilo que essa colocação é merecida. Fique ligado que você já vai saber o porquê. Como almirante da marinha, Kizaru é um dos mais fortes combatentes do governo mundial e dos fuzileiros navais. Ele é muito habilidoso em chutes, que é reforçado por seus poderes de logia, permitindo atacar inimigos como Hawks e Luffy com um poder devastador. Ele foi capaz de mandar o Rogue voando através de edifícios com um único chute, levemente melhorado. Também é capaz de se mover e atacar na velocidade da luz, e todos os seus ataques são baseados nessa energia, como disparar explosões de energia das pontas de seus dedos ou pés com extrema precisão. Seu poder, como já vimos, é muito destrutivo, causando enormes explosões e pode facilmente destruir edifícios. Ele também tem a capacidade de refletir a si mesmo, movendo-se de um local para o outro na velocidade da luz. Devido ao poder dessa fruta, Kizaru é possivelmente o homem mais rápido de One Piece. Enquanto a maioria das proezas de Kizaru relativas à velocidade derivam de sua capacidade de se transformar em luz, a coordenação de seus movimentos de velocidade sugere um alto nível de percepção natural e velocidade de reflexos. O mesmo se aplica à força observada na maioria de seus ataques, que são drasticamente aumentados pelo poder da sua fruta. Por isso, Kizaru está na primeira posição. Se lembrarmos da aula de física e da fórmula da força, que é F igual a m vezes A,
Ou seja, força é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, mesmo massas pequenas aceleradas a altíssimas velocidades teriam uma força absurda. Mas e você? Acreditava que o Sanji teria um chute mais forte? Conte aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal para que eu possa trazer mais conteúdos de One Piece. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!